Independentemente de como você avalia a guerra atual na Ucrânia, você provavelmente está se perguntando o mesmo que todo mundo. O que diabos aconteceu com os famosos caças da Força Aérea de Putin? Como o Su-34, um caça-bombardeiro de médio alcance supersônico, ou o Su-57, um caça polivalente capaz de combate aéreo, ataques terrestres e marítimos, que deveriam dominar os céus da Ucrânia com facilidade, estão sendo vistos fugindo do campo de batalha ou caindo de forma desajeitada no chão em chamas. Apesar de todos os esforços, os pilotos de combate russos não conseguiram estabelecer qualquer tipo de superioridade aérea sobre o campo de batalha até agora. Então, o que está acontecendo com a Força Aérea Russa? Hoje vamos analisar algumas razões para isso, começando com algo chamado MANPADS. Não se deixe enganar pelo nome. Essas coisas estão fazendo com que as aeronaves de Putin recuem em todas as direções. Vamos mergulhar rapidamente em um dos períodos mais revolucionários da história do poder aéreo militar, a Era dos Jatos. A chegada da Era dos Jatos, no final dos anos 40, trouxe mudanças profundas no campo da aeronáutica. Os jatos podiam voar mais rápido, subir mais alto e viajar mais longe do que seus predecessores com motores a pistão. Conquistas que transformaram para sempre a indústria da aviação comercial. E isso também teria grandes implicações para o poder aéreo militar de todo o mundo. A propulsão a jato deveria tornar o poder aéreo supremo. Se você pudesse vencer o inimigo nos céus, teoricamente poderia desfrutar de uma superioridade aérea incontestável sobre o campo de batalha. Pelo menos essa era a ideia. Os aumentos absurdos na velocidade das aeronaves motivaram os projetistas a substituir as tradicionais armas de fogo antiaéreas por mísseis superfície-ar, a única esperança de derrubar esses novos jatos supersônicos do céu. Os mísseis não apenas continuam sendo a arma preferida para combates aéreos, mas também revolucionaram a própria natureza da defesa aérea. Atualmente, as defesas aéreas dependem quase exclusivamente de sistemas de mísseis superfície-ar, ou SAM, para evitar ataques aéreos hostis. Avanços tecnológicos nos anos 70 permitiram o fornecimento de mísseis antiaéreos portáteis para a infantaria, conhecidos como MANPADS, que são simples e baratos. Esses mísseis são disparados do ombro do soldado e guiados por infravermelho. Podem ser apreendidos por novos soldados em questão de minutos, por ser simples de utilizar. Dado o papel central da Força Aérea numericamente superior da Rússia na invasão da Ucrânia, as nações ocidentais enviaram rapidamente milhares de MANPADS aos ucranianos para fortalecer suas defesas aéreas em fevereiro de 2022. Isso incluía mísseis Stinger dos Estados Unidos, óculos de visão noturna soviéticos excedentes e sistemas britânicos Starstreak de alta velocidade guiados por laser. Esse investimento ocidental para a Ucrânia valeu a pena e foi extremamente econômico. Os MANPADS tornaram muito mais difícil a missão da Força Aérea Russa de estabelecer a supremacia aérea, impondo custos assimétricos significativos para os pilotos russos, que não podiam mais se aproximar com segurança dos alvos prioritários no espaço aéreo ucraniano. Com um custo de 60 a 80 mil dólares, soldados ucranianos podem derrubar um bombardeiro Su-34 de 36 milhões de dólares ou um caça Sukhoi Su-35S de 85 milhões de dólares. Isso representa um excelente custo-benefício. Essa situação teve repercussões reais em todo o campo de batalha. A guerra moderna combina diferentes armas e depende da cooperação eficaz entre todas as ramificações militares: força aérea, blindados, artilharia e infantaria. Devido à incapacidade da Rússia em fornecer cobertura aérea ativa e contínua para suas unidades terrestres, tanques, comboios logísticos, artilharia e infantaria russos foram repetidamente pegos de surpresa e destruídos ao longo da guerra. Isso é evidente nos vídeos de combate que circulam nas redes sociais. Aqui está a má notícia. Apesar da falta de supremacia aérea de Putin na Ucrânia, isso não significa que as aeronaves russas não estejam presentes no campo de batalha, nem que a Ucrânia desfrute de superioridade aérea. Na verdade, é o oposto. Em uma entrevista, soldados ucranianos na linha de frente perto de Bakhmut, antes da cidade ser tomada completamente pelos russos, disseram para os repórteres que as aeronaves russas ainda sobrevoam o campo de batalha quase todos os dias, às vezes, várias vezes ao dia.
Os manpads reduziram drasticamente o tempo em que as aeronaves russas podem permanecer sobre seus alvos. Normalmente, os sobrevoos duram apenas alguns segundos. Os caças-bombardeiros voam em pares ou grupos de 4, entram em uma área-alvo em baixa altitude, lançam foguetes e fazem uma curva antes de retornar à base, em vez de pairar sobre a área. Os helicópteros, que são mais lentos, operam de maneira semelhante, se aproximando da linha de contato, disparando seus foguetes não guiados e partindo rapidamente. Isso tornou ainda mais difícil para a infantaria ucraniana abater as aeronaves russas. É preciso estar constantemente alerta, pois há pouco aviso prévio. Um soldado descreve o processo. Quando a infantaria grita "em cima" e se esconde nas trincheiras, é preciso correr para fora e tentar encontrar o avião inimigo. Não importa se o inimigo está jogando bombas na sua cabeça ou não, a resposta precisa ser rápida e focada, com visão e audição aguçadas para localizar um alvo de 3 a 5 quilômetros de distância. A partir do momento em que se ouve o som, há apenas 3 ou 5 segundos para correr e preparar os mísseis no ombro. Dado o tempo crucial, os ucranianos geralmente miram em caças-bombardeiros mais lentos, como o Su-25, e em helicópteros, como o Mi-8. Carregar um Manpads Eigler de 18 quilos no ombro enquanto corre para uma área aberta, mirar enquanto o alvo passa rapidamente acima e lançar o míssil, sabendo que se está em perigo de morte. Tudo isso em 15 segundos ou menos. Você pode imaginar o quão difícil deve ser? A descentralização da defesa aérea por meio de manpads, como o Stinger, ajudou a limitar a eficácia do poder aéreo russo, mas não o neutralizou completamente. De acordo com o ex-sargento e membro das Forças Especiais David Bramlett, veterano de combate que lutou contra os russos na Ucrânia por 11 meses, a Rússia ainda pode reverter a situação se o apoio ocidental enfraquecer. Esperamos que isso não aconteça. Mesmo assim, há uma chance de Putin lidar sozinho com a queda de sua força aérea. Felizmente para a Ucrânia, a incompetência da Rússia também contribui para a falta de superioridade aérea. Recentemente, houve acidentes que causaram danos às aeronaves russas, com 6 quedas registradas em apenas 2 meses no final de 2020. Em setembro, um caça Su-25 da Força Aérea Russa caiu logo após a decolagem ao fazer uma curva à esquerda. Especialistas acreditam que o acidente foi provavelmente causado por uma falha técnica ou erro do piloto. O piloto não conseguiu ejetar. Um mês depois, um caça-bombardeiro Su-25 colidiu com um prédio de apartamentos em Yeysk durante um voo de treinamento, depois que seu piloto ejetou. O acidente resultou em ferimentos para 25 pessoas e a morte de pelo menos 15 civis, incluindo 3 crianças. De acordo com a mídia estatal russa, o acidente foi causado por um incêndio no motor durante a decolagem. Apenas uma semana depois, outro caça Su-30 mergulhou verticalmente e colidiu com uma casa residencial de 2 andares na Sibéria, matando os 2 pilotos em uma explosão. Esse foi o segundo incidente fatal desse tipo em 6 dias, envolvendo uma aeronave de combate Sukhoi. Não houve mortes de civis, mas os acidentes não param por aí e estão ocorrendo em uma escala maior do que se imagina. Refletindo sobre os acidentes aéreos, Michael Bonnet, engenheiro e analista da Rand Corporation, observou que é interessante que até mesmo aeronaves russas não envolvidas na invasão estejam caindo. Em uma entrevista ao Business Insider, ele afirmou que, embora falhas mecânicas sejam esperadas em aeronaves ao longo do tempo, um aumento rápido nas falhas mecânicas em toda a frota pode indicar uma mudança fundamental. Então, o que mudou? A guerra colocou uma pressão imensa na aviação russa. As enormes perdas contribuíram para a tendência da Rússia de adotar táticas mais cautelosas e um papel subordinado em relação às tropas terrestres russas. Segundo Guy Plopsky, analista de defesa israelense e especialista em Rússia, em 8 meses, os pilotos de combate russos voaram em média em 150 missões por dia, totalizando 34 mil missões de combate. No entanto, o número de missões diminuiu consideravelmente em relação ao pico inicial. Atualmente, estima-se que a Rússia realize dezenas de missões por dia, mas poucas delas entram no espaço aéreo ucraniano. O desgaste é esperado durante a guerra, mas isso afetou seriamente os 7.500 pilotos relativamente inexperientes da Rússia, que recebem menos horas de voo por ano em comparação com seus homólogos da OTAN. A falta de treinamento limita sua capacidade de realizar campanhas aéreas massivas, algo que os exércitos ocidentais estão acostumados. Os pilotos russos são treinados principalmente para voar em pares, têm pouca exposição a exercícios maiores e recebem relativamente poucas horas de voo em comparação com as tripulações da OTAN. Além disso, eles têm pouca assistência de
reabastecedores e não são treinados para grandes campanhas aéreas. Não é surpreendente que as forças aeroespaciais russas tenham sido incapazes de conduzir uma guerra estilo ocidental contra a Ucrânia. Durante a guerra, a Rússia perdeu 72 aeronaves, incluindo jatos modernizados, o que resultou em perdas de dezenas de milhões de dólares. Além das perdas materiais, a falta de pilotos qualificados é um problema, assim como a escassez de mecânicos habilidosos e as dificuldades na fabricação e reparo de peças para a frota aérea russa. Com estoques pré-guerra deteriorados e diminuindo rapidamente, a situação se agrava ainda mais. Com a crescente demanda por peças especializadas e ferramentas de reparo, a Rússia tentou aumentar a mão de obra para lidar com esse problema, mas isso também trouxe desafios próprios. Assim como o treinamento de pilotos, é necessário treinar as equipes de reparo para lidar com sistemas computadorizados, aviônicos e técnicas extremamente complexas. No entanto, contratar pessoal qualificado também tem sido um desafio para a Força Aérea Russa. A mobilização afetou as empresas que produzem peças de aviação, mas também levou a acidentes e colisões aleatórias. Além disso, a Rússia enfrenta uma situação econômica e industrial delicada devido às sanções do Ocidente, que a excluíram de muitos de seus mercados de importação e exportação tradicionais para componentes críticos de suas aeronaves. As aeronaves modernas dependem de sistemas eletrônicos complexos, e a Rússia estava atrasada na produção de seus próprios semicondutores, essenciais para armas de precisão. Os fabricantes russos estão buscando componentes no mercado negro, mas, no momento, estão recorrendo a estoques de munições obsoletas da era soviética sem orientação por computador. Canibalizar equipamentos mais antigos para peças de reposição é uma solução improvisada e desorganizada, longe de ser ideal. Em alguns casos, pilotos russos foram forçados a fixar dispositivos de GPS comerciais com fita adesiva em seus cockpits para navegação, o que é bastante preocupante. A abordagem atual da aviação de combate russa é improvisada e desorganizada, algo que nenhum piloto deveria enfrentar. Há relatos de tripulações aéreas russas tão incompetentes que deixam as coberturas nos sensores das aeronaves antes da decolagem. Sua precisão de bombardeio tem uma taxa de sucesso de apenas 40%, em comparação com a precisão pontual exibida pelas forças da coalizão ocidental na Síria e no Iraque. As sanções ocidentais provavelmente enfraqueceram o poder aéreo russo ao dificultar o acesso às peças necessárias para operar em seu melhor nível. Desgaste, tensão em estruturas aéreas mais antigas, falta de pilotos e equipes treinadas, além das sanções, podem ter contribuído para a falta de superioridade aérea russa. A Ucrânia, com poucos recursos, mostrou coragem, adaptabilidade e resiliência excepcionais em sua defesa aérea. As discussões sobre a viabilidade de fornecer aeronaves de combate ocidentais para os aviadores ucranianos estão em andamento, mas levará tempo para que eles se tornem proficientes nesses sistemas desconhecidos. O que você acha da supremacia aérea russa? Deixe seu comentário abaixo. Eu gostaria de saber sua opinião e, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda muito e nos motiva a trazer mais vídeos toda semana. Se você deseja saber mais sobre como a Rússia está perdendo todos os seus tanques de guerra na Ucrânia, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço.